Fim de jogo na Arena do Grêmio. Grêmio 2, Atlético Mineiro 1. Vitória importantíssima diante do Galo Mineiro e 3 pontos para dar uma subidinha na tabela. Mais do que isso, 3 pontos e uma atuação para talvez mudar a dinâmica, a fotografia, os bastidores, a torcida, para mudar todo um contexto do Grêmio. Pelo menos foi com essa esperança que eu saí da arena hoje. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu estava bem preocupado com o Grêmio, assim, ainda tô em algum nível, né? Sempre digo, as amostragens pro bem e pro mal, elas precisam ser mais sólidas para né, indicar de fato um caminho mais provável, assim, né, que o time está andando. Mas eu vou confessar para vocês que eu fiz uma brincadeira com. Não me lembro, nem lembro com quem, mas foi com alguém que eu falei ao vivo, porque publicamente eu não falei. No jogo do Grêmio e Juventude na Arena, primeiro jogo da semifinal, eu levei meu filho de 3 anos de idade. E ele chorou na hora do gol do Grêmio, porque ele estava distraído. Imagina, 3 anos, para ele né, é muito tempo de jogo, ele estava lá em outra já. E aí o Grêmio fez o gol, a galera gritou, ele se assustou assim e chorou no meu colo, pulou no meu colo e tal, e ficou assustado. Ele tava meio entediado até. Eu até já tinha levado ele em outros jogos, mas ele até quis ir embora. Em dado momento ele quis ir embora e eu consegui arrastar ele até o intervalo. Eu fui embora no intervalo do jogo e vi o segundo tempo em casa. Por isso que o Grêmio tomou o empate, inclusive, né? Porque o meu pé quente foi embora. Uh, mas a brincadeira que eu fiz com alguém foi que o meu filho chorou no gol do Grêmio no jogo da ida e eu chorei no jogo da volta. A minha piadinha era essa, porque, cara, a gente tava perdendo pro Juventude, sendo eliminado, e tinha algo dentro de mim que dizia assim: é até melhor. Eu até citei isso no vídeo, né? Porque era o sentimento de alguns gremistas naquele momento e tal. Cara, é até melhor. Vai ser decepcionante? Vai. Tomara que sirva para chacoalhar o grupo, para daqui a pouco o Odorico ligar pro Marcelo Marques e pedir: oi, sumido, me vê uns 4 titulares, para de repente, né, um alvoroço acontecer, pro Grêmio, né, enfim, acordar, mas principalmente para escapar de um fiasco no Grenal. Eu tava, não digo com esse sentimento, mas com um pouquinho, com um cheirinho desse sentimento passando por mim eventualmente, né? Então o Grêmio fez o gol, é óbvio que eu fiz uma brincadeira, uma piada assim, eu tava torcendo pelo Grêmio, né? Eu nunca vou secar o Grêmio, mas eu confesso que esse, como é que se diz, esse pensamento intrusivo, me visitou assim na hora que eu vi que o Grêmio foi para a final, aquela 2 Grenais, será que era isso que a gente queria mesmo, sabe? Porque o Inter jogando muito melhor, o Grêmio, né, numa arrancada mais duvidosa de ano e tal. Eu não falei aqui porque, cara, porque primeiro que foi uma piada, segundo que foi só um pensamento que passou, assim, né? Não tava, meu Deus, não querendo ir para a final, né? E eu também, eu costumo fazer vídeos mais ponderados, mais, né? Uma análise mais fria, não é gritaria. Eventualmente até tem, mas não é assim, sabe? O espetáculo e babando e não sei o quê, porque nós vamos fazer um fiasco e tipo assim, não tô pelo clique, eu tô, né, por falar o que eu acho que eu devo falar, e ainda mais como conselheiro também, eu acho que enquanto eu estou conselheiro, eu acho que eu tomo um pouco mais ainda de cuidado. Com a idade a gente já toma mais cuidado com algumas coisas que vai falar, né, com a experiência, mas como conselheiro também, até para fazer uma piadinha, daqui a pouco vai ter sempre uns interpretando e querendo encher o saco, então eu não comentei naquela ocasião, não fiz essa piadinha aqui, fiz apenas, né, de forma privada para algum amigo e tal. É, mas tudo isso que eu estou dizendo é para, no fim das contas, concluir que o jogo de hoje dissipou bastante esse meu sentimento, esse meu receio em relação ao Grenal. É claro que ainda vai ser difícil, é claro que o Inter ainda tem suas armas, é claro que o Grêmio ainda não está
100% encaixado e não encontrou, e não se encontrou 100% e não está jogando por música. É claro que ainda tem uma série de questões no ar, né? Inclusive de dúvidas de se de fato será que o Grêmio engrenou mesmo, ou é o Galo que daqui a 6 meses vai ser o lanterna do Brasileirão e a gente vai ver que o time deles era horrível, ou será que foi um pouco de sorte pela expulsão, ou será, sabe? Eu não sei, mas já vou falar um pouquinho mais especificamente do jogo, mas eu tô começando o vídeo com esse meu sentimento. Ele muda um pouco pro Grenal e eu acho que não é só o meu. Eu acho que o jogo de hoje talvez tenha colocado de 5 a 10 mil torcedores a mais na arena no domingo. Eu acho que um fiasco hoje, uma paulada do Galo hoje, ou até mesmo um empate modorrento, jogando nada e tal, cara, acho que esvaziaria um pouco o Grenal, assim, tanto em número, né, de torcedores, quanto em atmosfera, sabe? Eu acho que pegaria também um torcedor um pouco mais ressabiado, um pouquinho mais, sabe, talvez ansioso. O jogo de hoje teve esse poder. Ah, mas tu sempre fala das amostragens, que é pequena. É pequena. A gente tem que ver mais. Né? A gente basicamente vem de um segundo tempo bom contra o Juventude e de um jogo bom contra o Galo, que teve um jogador expulso no primeiro tempo. É verdade que é uma amostragem ainda inconsistente, mas é uma amostragem. E o jogo de hoje foi uma bela amostragem. Já vou falar desses detalhes do jogo, da expulsão, etc. Mas eu gostei muito do que eu vi. Eu gostei mais do que o jogo contra o Botafogo, que em tese, né, foi mais vistoso, assim, a gente fez 5 gols, e embora tenha tomado 3 também, né, mas eu não sei, aquele jogo do Botafogo, eu até falei em algum momento, eu achei que foi mais para um jogo maluco do que de fato para um jogo que a gente foi muito bem, sabe? Acho que a gente foi sim um pouco melhor que o Botafogo e tal, mas cara, não foi assim para tu tá cercado de jogo ruim na temporada, que é o caso do Grêmio. E no meio desses jogos ruins tem aquele do Botafogo, tá muito mais para jogo maluco do que para, né, alguma algum indício de bom futebol ali. Mas hoje foi diferente. Hoje eu achei diferente. Não só as opções que o Luiz Castro botou em campo ali, né, os nomes especificamente, mas hoje teve um algo a mais. E aqui eu já começo a falar especificamente do jogo e tentar entender o que foi esse algo a mais. Hoje teve alguma coisa. Eu não sei, gente. Eu não sou especialista em tática, em análise de movimentação, de quadrante. Eu sempre falo isso, né? Quem quiser ver isso tem outros. Eu tenho um sentimento de torcedor, assim, um pouquinho mais leigo, embora óbvio que a gente entenda, né? Algumas premissas. Mas eu tenho um sentimento de que o Grêmio de hoje pode ter dado um clique tático no time que não tinha até então, pode ter outros fatores ali e tal, mas eu senti um Grêmio com uma pegada diferente. E aqui eu não estou falando de vontade, tá? Eu estou falando de um Grêmio que pode ter dado um clique físico. De repente o preparo físico do Grêmio estava, né, sendo preparado ali para começar a botar os caras na plenitude física por agora, né? Ou talvez seja concentração. Os caras não estavam conseguindo se concentrar muito porque talvez as novas o novo trabalho com o Luiz Castro exigia muita os caras pensando muito nos movimentos e não era natural para eles e daqui a pouco eles estavam no jogo meio, né, assim, sei lá, desconcentrado com algumas coisas básicas, não sei. De repente uma vitalidade do time mesmo pela questão da idade, né? E nem acho que assim estamos falando aqui de Jefinho, de Roger, de Mac, do Thiaguinho que nem jogou e tal, mas eu não tô falando dessa vitalidade. Eu tô falando quando eu falo de jovens, um time mais jovem, cara, tô falando de Amuzu, Enamorado, Nardoni que estreou muito bem, né? Cara, o próprio Marlon não é um cara velho. O Pavon
O Pavon acabou de fazer 30 anos, fora que ele tem muito mais vitalidade do que Marcos Rocha e próprio João Pedro, né? O Pavon tinha 29 até ontem, ele tinha 20 e poucos anos até ontem. Ele fez, acho que no final de janeiro, 30 anos o Pavon, né? A dupla de zaga, né? O Gustavo Martins e o Vieri. Então, assim, o próprio Noriega também não é um cara velho. É uma galera de 20 e poucos, 20 e tantos anos, sabe? O Vinícius, que já tem mais idade, embora também não seja um velho, assim, mas o Vinícius tem um vigor físico, né? Um cara é um tanque de guerra. Então, assim, eu vi o Grêmio em vários momentos dando uns botes no adversário, sabe? O Grêmio teve alguns jogos horríveis desse ano que o Grêmio não competiu, o Grêmio não marcava em cima, o Grêmio não fazia nada, o Grêmio não roubava a bola. O time adversário vinha tocando a bola livre, leve, solto até o meio de campo, aí avançava mais algumas jardas ainda, quando começava a chegar perto da nossa área, que daí tinha alguém ali oi, tô aqui, né? Hoje eu achei diferente, cara, a postura, o Grêmio em cima. E aí é óbvio que alguém vai dizer que sim, mas era 11 contra 10. Cara, aí sobre isso, é verdade, eu acho que isso enfraquece um pouco essa amostragem, embora ela tenha seu valor. Mas 2 pontos sobre isso, tá? O primeiro, a expulsão se deu ali pelos pouco antes dos 20 do primeiro tempo, de um primeiro tempo que o Grêmio começou já muito melhor. O Grêmio tava muito bem 11 contra 11. É pouco tempo, 15, 20 minutos, é verdade, mas o Grêmio estava melhor. Te digo mais, eu acho até que o Grêmio se perdeu um pouco logo no primeiro momento, assim, que ficou 11 contra 10, porque daí o Atlético se jogou lá para trás e o Grêmio demorou um pouco para conseguir infiltrar ali, né? Mas então tem um indício de que o jogo seria parecido 11 contra 11. E outro ponto que eu levanto sobre isso é, cara, quantas vezes a gente teve esse cenário e não soube aproveitar? Quantas vezes o Grêmio acabou ficando com um jogador a mais e até perdeu o jogo? Ou até, assim, empatou, ganhou, mas, cara, não conseguiu fazer nada, não evoluiu, nem parecia que tinha um a mais. Cara, hoje o Grêmio amassou, o Grêmio teve mais posse de bola, mais volume, mais arremate, mais iniciativa, mais tudo. Né? O Galo tentou uma bafinha na reta final ali que me preocupou um pouco, assim, né? O Grêmio tem ainda umas fragilidades defensivas importantes, mas o Grêmio segurou. Aí no gol de empate deles ali foi uma bateção de cabeça, um pouco fruto da inexperiência da zaga jovem, talvez. O Vieri tenha. Até não vi ainda, cheguei da arena, não vi ainda os melhores momentos. Quero ver esse replay aí, mas talvez o próprio Everton tenha também falhado em algum nível. Quero entender melhor esse gol tomado aí, mas ok, acontece, às vezes é do jogo também. E o Grêmio teve força para ir lá e voltar a vencer, né? Então, eu vi muito mérito, vi muito mérito. O Grêmio não se abateu mentalmente também depois daquele empate que foi um balde de água fria. Eu vi muita coisa interessante hoje, sabe? Dos jovens mesmo, os jovenzinhos, assim, os 17 anos ali, 18. Acho que o Mac tá interessante, né? Legal que a gente o Mac era o mais badalado da base, né? Daí os guris começaram a jogar, o Thiaguinho virou a sensação, o Roger também, o Jefinho, esse furou a fila e tal, e a gente começou a dizer, putz, o Mac é o único que não... Cara, agora parece que a gangorra virou de novo. Parece que o Mac tá se tornando uma opção, ganhou 9 quilos, né? Dizem que ele ganhou 9 quilos de massa. Parece que o Mac tá virando uma opção mais madura para eventualmente jogar um Grenal ou Brasileirão e tal. E os outros meninos acho que estão correndo um pouco mais por fora nesse momento, como alternativas do elenco, assim, alternativas talvez não tão de primeira linha. Vamos acompanhar, óbvio que tudo é dinâmico, estou falando do hoje, do agora, né? Nardoni eu já falei muito bem, um belo reforço, acho que fez uma bela estreia, tá em forma, tá no ritmo, jogou praticamente o jogo todo, quase. Que mais que a gente vai falar, né? Não sei, mas assim, eu, eu fiz a brincadeira lá de tipo, putz, ganhamos do Juventude, agora vamos ter que jogar os 2 granais, tá? Que medo de tomar 2 porradas de novo dos caras.
embora eu tenha falado isso brincando, cara, lá no fundinho tinha esse receio. Que ainda não é impossível de acontecer, né? De o Grêmio dar 2 pauladas ou tomar 2 pauladas do Inter. Ninguém sabe o que vai acontecer no Grenal, mas o jogo de hoje, pra mim, mudou a perspectiva, cara. Mudou a perspectiva. Eu finalmente vi uma luz no fim do túnel. Eu vi assim, cara, será que deu algum clique? Será que deu, ou talvez não é um clique, mas é alguns assim, uma meia dúzia de cliquezinhos. A questão física evoluiu, os caras entenderam, o Luiz Castro achou uma solução para alguma engrenagem ali, tanto botando alguma peça no time, quanto alguma orientação diferente para alguém, sabe? Um monte de coisinha, cara. E eu vi, eu não sei o que foi, o que aconteceu, mas o que eu vi foi um Grêmio mais vigoroso, mais vitalidade, mais pegada. O Grêmio dando bote lá em cima, o Grêmio roubando a bola, o Grêmio ganhando dividida. E ficou até. É até emblemático que eu esteja dizendo isso, que eu esteja aqui comemorando uma vitória do vigor, da vitalidade, né, do suor, num dia em que saiu Pavon saiu aplaudido de campo e Cuejar foi dispensado. E dizem também, eu acho que isso não foi oficial do Grêmio, né? Mas eu vi em alguns outros sites que o Cristaldo também já está começando a arrumar a mala. Então é isso, gente. Cristaldo tá fora. Cristaldo tá fora e Pavon tá aplaudido. Não tô aqui nem comparando qualidade técnica e etc. Mas é isso, cara. Pavon foi muitas vezes vaiado na arena. Eu sempre disse aqui, cara, realmente ele não tá bem, realmente ele tá devendo tecnicamente, etc. Mas é um cara que baixa a cabeça, trabalha, se empenha, mesmo vaiado, mesmo em má fase, suja o calção, não se mixa, né? Aí o Luiz Castro achou essa brecha para ele na lateral. Tipo assim, cara, ele é um atacante que tá há não sei quantos jogos sem fazer gol, né? Até umas assistências ele tava dando, assim, né? Um ponta que não tá fazendo gol, não tá errando ali o acabamento da jogada no final. Mas taticamente tá cumprindo uma função defensiva e não sei o que, brilhantemente. O Luiz Castro pensou, né? 1 mais 2 dá igual a 3, né? 2 mais 2 igual a 4. Vamos jogar ele na lateral. Que depois até eu soube pelo menos, não sabia, que no Boca Juniors ele já tinha jogado algumas vezes nessa função. Grata surpresa, tem se saído muito bem por ali e tem coroado o empenho e o profissionalismo de um cara, ao contrário do Cuejar, que estava fazendo sabe-se lá o quê, né, na noite de Porto Alegre, ou sei lá o quê, não sei aonde. Cara, o Pavon estava sendo exemplar, estava sendo vaiado, estava numa fase tenebrosa, baixou a cabeça, trabalhou, já mostrou alguma melhora mesmo na ponta, né, no final do ano passado. Esse ano ele se reinventa, aparentemente vai ser por aí, tá? Aparentemente vai ser por aí a lateral direita e sai. Teve 2 lances emblemáticos, um que ele errou um lance, um cruzamento, eu acho, e a galera aplaudiu, porque estava entendendo o bom momento dele, a entrega dele, e depois ele é substituído na reta final do jogo e sai aplaudido. Ele sai aplaudido no dia que Cristaldo e Cuejar estão fora dos planos. No dia que o Grêmio ganha do forte time do Galo, com a marca da entrega, do vigor, da vitalidade nesse time de Luiz Castro. Bons presságios, bons sinais. Espero que as amostragens nessa linha aí sigam aumentando. Feito! Era mais ou menos isso. Falou, abraço!